Só aumentar a licença. Com a autorização de Sua Excelência o Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, Vice-Almirante António Coelho Cândido, em representação do Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão solene de atribuição do Prémio Almirante Teixeira da Mota 2022. Vai usar a palavra o Presidente da Academia de Marinha. Boa tarde a todos. Sr. Almirante Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, esta já não é a primeira vez que Vossa Excelência preside, em representação do Chefe de Estado-Maior da Armada, a uma sessão solene da Academia de Marinha. E é sempre com gosto que o recebemos, nesta que também é a sua casa. Principalmente porque hoje se procederá à atribuição de um dos seus 3 prémios institucionais, neste caso o Prémio Almirante Teixeira da Mota. Por isso o saudamos pela honra que nos concede. Senhores académicos, senhores convidados, sejam bem-vindos. Este prémio encontra-se regulado pela Portaria número 28 de 2016, 17 de fevereiro, destinando-se a incentivar e a dinamizar a pesquisa e a investigação científica na área das artes, letras e ciências ligadas ao mar e às marinhas. É concedido em anos alternados e constituído por um diploma e por uma quantia pecuniária no valor de 5.000 euros, podendo a ele concorrerem cidadãos nacionais e estrangeiros que apresentem trabalhos originais nos referidos domínios. O patrono deste prémio, Almirante Teixeira da Mota, foi um insigne oficial da Armada, denodado investigador da História e Ciências Marítimas, tendo prestado altos serviços à Marinha e à Nação e alcançado visível notoriedade além fronteiras nos referidos campos de investigação, designadamente nas áreas da navegação, cartografia e etnografia, tendo sido o segundo presidente da Academia de Marinha. Ao prémio de 2022 concorreu um número significativo de obras, 13, cobrindo um alargado leque de matérias, tendo sido constituído um júri para as apreciar. Para além dos tradicionais 4 elementos do Conselho Académico, o júri incluiu 2 membros de nomeação do presidente, os académicos Fernando Gomes Pedrosa e Joaquim Alves Gaspar, para além dos representantes da Academia Portuguesa da História e da Academia das Ciências de Lisboa, respectivamente os professores Armando Alberto Martins e João Felipe Rodrigues Queiró. Atendendo ao número elevado de trabalhos a concurso, decidiu ainda o Presidente incluir no júri os secretários das 2 classes. A todos agradeço o seu concurso para este fim, o que muito veio valorizar a decisão e o prémio atribuído. Os trabalhos foram analisados no seu valor intrínseco e na sua valoração relativa. Após prolongada troca de impressões, o júri deliberou por unanimidade atribuir o Prémio Almirante Teixeira da Mota 2022, ex aequo, aos trabalhos Desenhando a Porta do Pacífico, mapas, cartas e outras representações visuais do Estreito de Magalhães, 1520 a 1671, da autoria do académico Henrique Leitão e do Dr. José Maria Moreno Madrid, bem como ao trabalho Boa Vista I, Estudo Arqueológico de um Navio na Lisboa Ribeirinha, século XVII-XVIII, da autoria do Dr. Gonçalo Nunes Correia. Da ata da segunda reunião do júri, extrai o seguinte, e passo a citar. No entender dos membros do júri, a atribuição do prémio ao trabalho Desenhando a Porta do Pacífico, mapas, cartas e outras representações visuais do Estreito de Magalhães, decorre do mérito histórico-científico da obra que apresenta um estado de arte muito abrangente sobre as fontes cartográficas até ao momento conhecidas das portas do Pacífico, entre aspas. A obra assenta numa metodologia científica comparativa e baseada na interpretação cuidadosa das fontes, contextualizando um grande número de informações com abundantes referências bibliográficas. Do ponto de vista da inovação, a análise exaustiva das fontes permite traçar um quadro evolutivo do modo como o Pacífico foi notado e representado na Europa de 1520 a 1620. Assim, o livro constitui indiscutivelmente uma nova fonte para os investigadores, desdobrando-se de uma grande qualidade gráfica dos elementos cartográficos e iconográficos selecionados. A redação em português e inglês é correta e acessível, constituindo uma mais-valia para a divulgação da obra. O primeiro prémio ex aequo, também atribuído pelos membros do júri ao trabalho Boa Vista I, Estudo Arqueológico do Navio na Lisboa Ribeirinha, séculos XVII e XVIII,
recompensa uma dissertação de doutoramento que constitui um trabalho de arqueologia pioneiro em Portugal. O estudo exaustivo da estrutura do navio é baseado numa rigorosa escavação, recolha e estudos de materiais. A embarcação estudada é única à escala internacional, não possuindo um paralelo no âmbito da arqueologia náutica e, por isso, determinando a extrema importância do estudo para a compreensão da construção naval pós-medieval, mediterrânica e ibero-atlântica. A apresentação do trabalho assenta numa linguagem e exposição de grande qualidade, completada por desenhos e diagramas muito cuidados das madeiras recolhidas e catalogação exaustiva das mesmas. Perante todos estes elementos, o júri conclui que a tese tem um caráter inovador e de grande relevância científica. Adicionalmente, o júri deliberou atribuir, no quadro do Prémio Almirante Teixeira da Mota 2022, uma menção honrosa ao trabalho Fainas Épicas do Mar Português, da autoria do académico Álvaro Garrido. Voltando a citar, obra inovadora e de mérito técnico e científico assinalável, constitui um verdadeiro trabalho de memória documental, cuidando de aspectos menos conhecidos do mundo das pescas em Portugal. Trata-se de uma obra de divulgação, de excelente apresentação, quer em termos de fontes ricas e variadas, quer em termos de exposição textual e da vastíssima iconografia que acompanha os textos. Fim de citação. E é tudo. Em breve será dada a palavra aos premiados, que nos irão apresentar os seus trabalhos. Mas não posso terminar sem agradecer a todos os que participaram no concurso, independentemente da classificação, dando assim mais um sinal claro da sua importância e do prestígio que há muito granjeou, em total consonância com a personalidade do seu patrono. Muito obrigado. Vai proceder-se à entrega do Prémio Almirante Teixeira da Mota 2022, ex aequo, ao Sr. Professor Dr. Henrique Sousa Leitão e ao Sr. Dr. José Moreno Madri, coautores da obra premiada Desenhando a Porta do Pacífico, mapas, cartas e outras representações visuais do Estreito de Magalhães, 1520-1671. Ao Sr. Dr. Gonçalo Correia Lopes, autor da obra premiada Boa Vista 1, o estudo arqueológico de um navio na Lisboa Ribeirinha, século XVII-XVIII. A menção honrosa, atribuída ao Sr. Professor Dr. Álvaro Rodrigues Garrido, pela obra Fainas Épicas do Mar Português, será oportunamente entregue devido à dificuldade do autor estar hoje presente nesta Academia. Vai dar-se início à apresentação da obra premiada Desenhando a Porta do Pacífico, mapas, cartas e outras representações visuais do Estreito de Magalhães 1520-1671, pelo professor Dr. Henrique Sousa Leitão e pelo Dr. José Moreno Madri. Excelentíssimo Sr. Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Excelentíssimos Srs. Almirantes, Excelentíssimos Srs. Académicos, Senhoras e Senhores, distintos convidados, receber o prémio Almirante Teixeira da Mota é uma grande honra e por várias razões. Em primeiro lugar, pela companhia. O meu colega Dr. José Maria Moreno e eu recebemos este prémio ex aequo com o magnífico trabalho do Dr. Gonçalo Correia Lopes
a quem quero começar por felicitar e dizer-lhe do privilégio que é para nós partilhar esta distinção consigo. Em segundo lugar, pelo nome que o prémio tem associado, o do Almirante Teixeira da Mota, uma figura absolutamente central nos estudos de História Marítima Portuguesa. Sobre isto o meu colega dirá algo mais. E finalmente, em terceiro lugar, mas certamente o primeiro na ordem da sua transcendência, porque o prémio vem da Academia de Marinha. A Academia de Marinha ocupa hoje um lugar central e cimeiro na promoção e no apoio ao estudo da história marítima portuguesa. Em especial, mas não apenas, no período que poderíamos chamar o Grande Século XVI. Não há, em meu entender, nenhuma outra instituição que tenha feito tanto e tão bem neste assunto. Bastaria recordar brevemente as múltiplas edições de textos fundamentais, a promoção de congressos e de todo o tipo de reuniões científicas, a publicação regular de estudos, de memórias, as colaborações em que se envolveu, a promoção das investigações dos seus académicos, etc., etc. O Prémio Almirante Teixeira da Mota destaca-se talvez pelo seu prestígio, mas em certo sentido é apenas mais um instrumento na panóplia variadíssima de ações e iniciativas que a Academia patrocina e põe em campo com vista a fomentar estas investigações. Ao agradecer a honra que nos foi feita com a atribuição deste prémio, quero sobretudo deixar bem pública a minha admiração e o meu agradecimento por todo o trabalho que a Academia de Marinha, começando pelos seus presidentes e conselhos académicos, mas estendendo a todos os seus membros, tem feito ao longo das décadas. Da importância da importância histórica dos assuntos navais no nosso país não há a mais pequena dúvida. Por um conjunto complicado de razões, nem todas ainda totalmente compreendidas, a história científica portuguesa desenvolveu-se de uma maneira muito peculiar. Desde os inícios medievais mais remotos até aos dias de hoje, foi, temos que reconhecê-lo, uma história científica modesta. Em alguns períodos, até muito modesta. Uma história científica que foi, ao longo dos séculos, frequentemente descrita no passado e ainda hoje, com os epítetos de pouco desenvolvida ou de pouca qualidade, quando não mesmo atrasada e, para os críticos um pouco mais ferozes, até decadente. Isto é, designações que, bem ou mal, não importa agora aqui analisar a correção, mas que, bem ou mal, todas elas pretendiam indicar uma certa falência, um certo estar aquém daquilo que se esperava. Esta foi a constante litania de desilusão e desconforto para todas as pessoas que leiam a documentação sobre a nossa história científica. Só que este relato apresenta-se surpreendentemente interrompido durante o século XVI. E eu digo surpreendentemente, não porque algum historiador ou alguma corrente historiográfica tenham feito um juízo diferente ou especial acerca da ciência portuguesa nesse período, mas por uma razão muito mais profunda, porque os próprios agentes históricos, isto é, as próprias personagens do nosso país naquele tempo, disseram de si próprios e da ciência que faziam o oposto daquilo que a história portuguesa registra para qualquer outra época. No século XVI, o longo século XVI, e só neste período, foram muitos, mas mesmo muitos, em Portugal e até fora de Portugal, que, vindos das mais proveniências sociais e dos mais diversos níveis educativos, e que disseram, nem mais nem menos, que os portugueses, o que faziam naquela época, era a melhor ciência da Europa. Assim o disse Duarte Pacheco Pereira, Pedro Nunes, Garcia da Horta, Fernando Oliveira, dir-me-ão todos cientistas, mas muitos outros. Assim o disse Frei Amador Arrais ou Frei Heitor Pinto. Assim o disseram artistas e poetas, filósofos e matemáticos. Em nenhuma outra época histórica, os próprios protagonistas, histórica portuguesa, os próprios protagonistas emitiram semelhante juízo sobre a ciência que eles próprios estavam a fazer. Muito pelo contrário. Este é o fenómeno histórico que é completamente anómalo na nossa história e que importa compreender. É tão anómalo na nossa história científica nacional que, em certa medida, parece-me a mim, condiciona a nossa apreciação de todas as épocas. Em minha opinião,
se não olharmos para este período, que é deste ponto de vista, insisto, das vozes dos próprios protagonistas, não de uma interpretação historiográfica, mas das vozes dos próprios protagonistas, completamente diverso de qualquer outro período histórico português, incluindo o presente, se não olharmos com atenção devida, tudo mais na nossa história científica se tornará mais ou menos incompreensível. Ora, sucede que, como toda a gente sabe, que as atividades científicas e técnicas portuguesas do século XVI, nesse século, estiveram intimamente ligadas às atividades náuticas e marítimas. Por isso, estudar os aspectos técnico-científicos da marinharia portuguesa do século XVI não é estudar um entre muitos aspectos da nossa história científica. É, pelo contrário, estudar aquele que foi precisamente o mais fascinante, mas também o mais intrigante momento da nossa história científica, em comparação com o qual todo o resto da nossa história científica parece ter tido apenas um papel relativamente secundário. É exatamente por isso que é tão importante e tão transcendente o que a Academia de Marinha tem vindo a fazer ao longo dos anos. O que nos traz ao livro Desenhando a Porta do Pacífico, mapas, cartas e outras representações visuais do Estreito de Magalhães, de 1520 a 1671. A origem desta obra está ligada às comemorações dos 500 anos da viagem de Magalhães a Elcano e ao desejo, meu e do José Maria Moreno, de examinarmos com atenção e cuidado essa viagem e, se possível, contribuirmos com algo novo. A viagem em si foi tão imponente e as suas consequências na história mundial tão amplas e profundas que optámos por nos concentrar apenas num dos seus momentos, a descoberta e travessia do Estreito de Magalhães. Em 2020 publicámos uma coletânea dos roteiros e relatos da travessia desse estreito, no primeiro século da exploração, entre 1520 e 1620. A nossa ideia, nessa altura, era analisar esses acontecimentos não apenas do ponto de vista da história náutica, mas também como episódio ou case study da construção de conhecimento sobre o mundo natural e a Terra. Queríamos também deixar claro, uma vez mais, o enorme impacto que as navegações ibéricas tiveram na ciência da Europa. Ao terminarmos esse livro, ficou para nós os dois evidente que o primeiro livro, de certa maneira, não esgotava o assunto e necessitava obrigatoriamente de uma segunda obra que complementasse os roteiros e as descrições escritas, ou seja, os textos, que os complementasse agora com os mapas e as representações gráficas. E assim nasceu o livro de que hoje estamos a falar. Desenhando a Porta do Pacífico não é uma mera coletânea de 70 mapas e outras representações visuais. Não é apenas um livro de cartografia. Trata-se sobretudo da história de como os efeitos de uma expedição marítima da Coroa de Castela, comandada por um português, se estenderam durante séculos. O que procuramos é documentar a evolução progressiva, mas hesitante, ambígua e multimodal, científica, mas também cheia de ilusões, a evolução de como o Estreito foi sendo conhecido. No fundo, tomamos o progressivo conhecimento acerca do Estreito como uma espécie de metáfora para a história maior de como todo o conhecimento acerca da Terra foi sendo construído. Termino a parte da minha intervenção para dar a palavra ao meu coautor. Mas não queria terminar sem cumprir aqui o mais agradável de todos os rituais académicos. Agradecer às muitas pessoas sem as quais este livro nunca teria visto a luz do dia. E o que faço em nome dos dois autores. Agradecemos o apoio e o desafio que nos foi colocado pelo Dr. José Marques, que era da Comissão das Comemorações Magalhães, inicialmente. Agradecemos as inúmeras conversas com todos os colegas da Faculdade de Ciências, muito em especial os colegas da equipa do Projeto Rutter, de quem recebemos continuamente estímulo e continuamente ensinamentos. Mas também agradecemos aos colegas vizinhos do Projeto Medea Chart, alguns estão aqui também. Agradecemos a todas as bibliotecas e arquivos ao longo do mundo que nos cederam gratuitamente as imagens para fazer o livro. E queríamos expressamente não agradecer às que nos obrigaram a pagar. Como é que uma pessoa se pode achar proprietária de um mapa do século XVI é uma coisa que me espanta, mas enfim. Finalmente, uma palavra muito especial também para a editora By the Book, uma editora de referência no mercado nacional pela qualidade das suas produções e que neste livro funcionou quase como um terceiro autor.
dando à obra o aprumo tipográfico, sem o qual estas cartas e mapas não teriam o brilho que eles de facto têm. Obrigado. Como o professor Henrique Litau explica, a construção da imagem cartográfica do Estreito de Magalhães entre 1520 e 1671, datas que escolhemos como limites cronológicos do nosso livro, constitui um interessantíssimo estudo de caso para ilustrar a maneira em que este tipo de processos técnicos científicos, que se reproduziram por todo o mundo a partir da expansão oceânica europeia, se desenvolveram. O caso do Estreito de Magalhães é particularmente relevante por mais uma razão, e é que, pela sua posição geográfica e interesse estratégico, foi alvo de exploração e desejo não só dos impérios ibéricos, mas também de outros grandes poderes da altura, nomeadamente a Inglaterra e Países Baixos, e até em ocasiões também a França. Por isso, o dinamismo com que as informações náuticas e cartográficas sobre o Estreito de Magalhães circularam pela Europa nos séculos XVI e XVII testemunha a vivacidade que os assuntos náuticos tinham atingido no nosso continente nos inícios da Idade Moderna e, sobretudo, o papel fundamental que jogou a ciência ibérica nestes processos. Com efeito, durante quase 60 anos, até finais da década de 1570, as informações sobre o Estreito de Magalhães que circularam pela Europa provinham, salvo raras e difusamente documentadas exceções, de fontes ibéricas. Após a passagem do Estreito por Fernão de Magalhães, o canal foi intensivamente explorado pela coroa espanhola nas décadas seguintes. Sucederam-se expedições bem-sucedidas e outras não assim tanto, devido aos desafios que levantava um passo marítimo com condições atmosféricas e náuticas sempre exigentes. Mas as viagens de García Jofre de Loaísa em 1526, a de João Afonso nos finais da década de 1520, Simão de Alcáçova em 1535, o Alonso Camargo nos finais da década de 1530, permitiram que, mesmo antes do Equador do século, existisse na Ibéria um sólido corpus de informações náuticas e cartográficas sobre o Estreito de Magalhães. Isto reflete-se nas cartas náuticas espanholas e portuguesas da altura, em que o canal começa a parecer progressivamente melhor delineado, afinando os seus perfis costeiros e precisando o contorno dos seus acidentes geográficos. Entretanto, as novidades das viagens ibéricas ao Estreito chegaram às mãos dos principais cosmógrafos centro-europeus, como foram Sebastian Münster ou Gerard Mercator. Os estreitos desenhados por elas tinham, contudo, muito pouco a ver com os que encontramos em Portugal ou Espanha nas mesmas datas. Há duas razões principais que explicam este facto. Por um lado, os cartógrafos ibéricos dispunham das informações compiladas nas viagens de primeira mão e não precisavam, em geral, de recorrer a cópias ou fontes secundárias que podiam reduzir a qualidade dos originais. Por outro, Münster ou Mercator, como consequência dos territórios centro-europeus não estiverem ainda envolvidos em processos de expansão oceânica, trabalharam num paradigma cartográfico diferente daquele que existia na Ibéria. Este paradigma, que podemos chamar de gabinete, tinha um propósito e um público-alvo diferente daquela das cartas náuticas. O seu objetivo não era guiar os pilotos nas suas navegações, mas apenas ser comentado e discutido nos círculos eruditos e letrados centro-europeus. Por esta razão, os estreitos desenhados sob a égide deste paradigma apresentam traços pouco definidos e escassamente fiéis à realidade geográfica do canal chileno. Estes mapas tinham espaço, até, para figuras mitológicas ou litorais fantasiosos, elementos que, nas cartas náuticas ibéricas, como é evidente, não tinham cabimento. O interesse das potências setentrionais da Europa no Estreito de Magalhães materializou-se com a passagem protagonizada por Francis Drake em 1578. Vale a pena relembrar, porém, que Drake contou para esta tarefa com o inestimável contributo do piloto português Nuno da Silva, a quem tinha sequestrado numa escala no arquipélago de Cabo Verde. Outras expedições inglesas, capitaneadas por nomes ilustres como o do Thomas Cavendish ou Richard Hawkins, exploraram o estreito até os finais do século XVI, recolhendo novas informações náuticas que permitiram melhorar substancialmente a qualidade das cartas náuticas inglesas do Estreito de Magalhães e América do Sul. O caso dos Países Baixos é ainda mais surpreendente,
No ocaso do 500, ainda escassamente envolvidos em processos de expansão oceânica, nestes territórios continuava a proliferar uma cartografia de gabinete do Estreito que enfermava da falta de informações de primeira mão do espaço geográfico a representar. Em 1599, partiram de Roterdão e Amsterdão 2 expedições para o Estreito, ambas muito interessantes e que não posso comentar agora em pormenor, mas o facto a destacar é que numa delas viajava um piloto chamado Jan Odgers, que levou aos Países Baixos um minucioso roteiro do Estreito que se convertiria na base da cartografia holandesa desta região durante mais de um século. Os célebres mapas de Jodocus Hondius, por exemplo, estavam integralmente baseados neste documento. Para concluir este breve percurso pela produção e circulação de informações náuticas e cartográficas sobre o Estreito nos princípios da Idade Moderna, que é o fio condutor, muito mais desenvolvido, dos nossos livros, é importante comentar que a monarquia hispânica reagiu energicamente às incursões inglesas e neerlandesas no Estreito. O ponto álgido desta resposta foi a expedição comandada pelos irmãos Nodal e o cosmógrafo Ramírez de Arellano entre 1618 e 1619. Uma empresa com um marcado caráter científico que se converteu não só na primeira que circunnavegou a Terra do Fogo, mas também a primeira em alcançar os 58 graus de latitude sul e a primeira em regressar à Europa, não tendo registrado um único decesso entre a tripulação. Finalmente, gostava de dedicar umas palavras ao que significa para nós ganhar este prémio. E para isso, vou utilizar uma pequena história que nos aconteceu há algum tempo. Para os que ainda não o sabem, o professor Henrique e eu estamos agora a escrever um livro sobre a questão da longitude como problema científico no século XVI e está quase a sair. Mas quando estávamos na fase das leituras, logo no início, Henrique deu-me para ler a obra O Problema da Longitude na Primeira Circunnavegação do Globo, o Regimento de Altura Leste-Oeste de Rui Faleiro e as Regole sull'arte de navigare de António Pigafetta, redigido pelo almirante Avelino Teixeira da Mota. Claro que eu já conhecia outros trabalhos excepcionais do Teixeira da Mota, mas com este fiquei especialmente fascinado pela sua fineza e a maturidade intelectual na exposição das ideias. E por isso, depois de lê-lo de uma ponta a outra, fui falar com Henrique e disse-lhe: isto é um trabalho absolutamente excepcional. Realmente note-se que há toda uma vida de investigação e reflexão por trás disto. E eu me lembro que Henrique olhou para mim e disse-me: não, isto é a sua tese de mestrado na Escola Naval. Se Teixeira da Mota era apenas um miúdo de 22 anos quando escreveu isto. E eu, que na altura em que esta conversa aconteceu tinha 24 anos, pensei: enfim, vou arranjar outro emprego, vou dedicar-me a outra coisa, porque é evidente que eu não tenho muito mais para fazer aqui. Mas brincadeiras à parte, com esta obra, redigida ainda na sua juventude, Teixeira da Mota veio revelar o extraordinário historiador que já era e que viria a ser ao longo do seu percurso académico. Não só pelo seu conhecimento das fontes, a sua erudição e a sua metodologia, mas pela sua brilhante capacidade analítica na hora de confrontar problemas históricos e técnicos de uma maneira sempre aguda e nova. É isto que torna um historiador muito bom num historiador extraordinário. A grande admiração que sentimos pela obra do almirante Avelino Teixeira da Mota faz com que receber este prémio seja, como o Henrique já disse, uma enorme honra que mais uma vez agradecemos profundamente. Muito obrigado. Vai dar-se início à apresentação da obra premiada Boa Vista I, estudo arqueológico de um navio na Lisboa Ribeirinha, século XVII-XVIII, pelo Dr. Gonçalo Correia Lopes. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao excelentíssimo Sr. Almirante Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, ao Presidente da Academia de Marinha e também a todos os presentes, a vossa presença aqui. Igualmente queria também parabenizar os meus colegas de prémio, por um trabalho extraordinário que
terei todo o gosto em, em adquirir e ler, porque parece-me muito interessante. Eu aqui, o que vos trago hoje é um caso muito mais circunscrito do que o dos colegas que apresentaram anteriormente, e talvez seja um pouco diferente daquilo que seja comum apresentar aqui, porque pronto, não é propriamente história, é arqueologia. Obviamente que se pretende contar uma história também, fazer história, mas é um pouco diferente. E queria também, antes de começar propriamente a apresentação, dizer que é uma honra ter recebido este prémio. É fruto de muito trabalho também, como espero que consigam compreender ao longo da apresentação. É uma apresentação muito circunscrita, apenas para dar uma ideia geral daquilo que foi feito e contar algumas das principais conclusões que se foi tirando ao longo da sua feitura. O caso de estudo, o Boa Vista 1, portanto um navio que foi descoberto em 2012 por baixo daquilo que agora é a nova sede do grupo EDP, ali entre a Avenida 24 de Julho e a Rua Dom Luís I. E, portanto, tratou-se de uma das maiores obras nesse ano em Portugal, do ponto de vista arqueológico, com um grau de complexidade bastante grande, e no qual foram descobertas várias realidades. Neste caso vou-vos apresentar as três principais. A primeira delas, portanto, a fábrica do gás da Boa Vista, que, como podem ver na imagem do canto superior esquerdo, ainda se encontrou bastantes estruturas, bastantes salas, compartimentos, muros, fornos, enfim, uma enormidade de realidades, e que ele elaborou até 1914, a quando de uma grande explosão e subsequente incêndio, que a obrigou a mudar para a zona de Pedroços, Belém. Depois, por baixo da fábrica, o momento anterior que foi registado foi o próprio aterro da Boa Vista, do qual as duas principais realidades arqueológicas foram não só as típicas estacas que davam consistência a toda esta estrutura, mas também o próprio recheio que era composto por todo o lixo, digamos assim, que existia um pouco pela cidade e que foi ali depositado para tentar conquistar terreno ao Rio Tejo. E por fim, por baixo do aterro, os dois navios. Eu sei que se calhar para vocês pode não parecer propriamente grandes navios. Pronto, o meu objeto de estudo é a imagem da esquerda, o Boa Vista 1. À direita foi um outro navio que foi também descoberto e que ainda não se encontra estudado. Vai-se iniciar o estudo agora, proximamente. Navio de maiores dimensões, mas como podem ver, estavam dois navios que estavam bastante dilacerados, bastante perturbados, não só pelas consecutivas obras e ocupações que aconteceram na zona, e o que foi bastante complicado, não só na parte da escavação, da qual eu na altura fiz parte sem saber que iria ser o meu doutoramento, e também na nossa própria interpretação também. Relativamente aos materiais, apresento-vos aqui apenas alguns materiais muito abrangentes, só para explicar que nós não nos dedicámos neste estudo ao estudo propriamente da cultura material, como se costuma dizer em arqueologia. Simplesmente utilizámos-la mais ou menos só para balizar o nosso estudo e termos uma base para partir para outras viagens que tivemos que fazer ao longo deste estudo. De referir que estes materiais, a base que nos deram foi algures, ou seja, tratar-se-iam de um contexto arqueológico, quer o Boa Vista 1, quer o Boa Vista 2, porque estavam, de certo modo, ensanduichados entre o aterro da Boa Vista, portanto, meados do século XIX, 1854, 55, e por baixo tinham todos estes materiais da segunda metade do século XVII em diante. Portanto, estaríamos a falar, grosso modo, entre meados do século XVII e meados do século XVIII. Com o estudo, estes materiais, nenhum destes materiais estava diretamente associados ao navio. Nós não conseguimos, do ponto de vista arqueológico, dizer que aqueles materiais pertenciam à embarcação que nós estamos a estudar, nem à outra que estava ao lado. Os únicos materiais que efetivamente estavam em contacto com a estrutura naval na zona das picas, da popa, eram 3 peças de poliamo, 2 moitões e um cadernal, e uma boa coleção também bastante interessante de cabos, alguns deles ainda in situ, portanto ainda nas próprias roldanas.
E foi assim que nós partimos para este estudo, tentando fazer uma pergunta de partida o mais abrangente possível, embora obviamente que depois tem que haver um desdobramento noutras mais simples, mas que se calhar não faria sentido que fossem a pergunta principal de início. E, portanto, perguntámos o que fazia Boa Vista 1 na Praia da Boa Vista na transição do século XVII para o século XVIII. Para responder a esta, tivemos que responder a uma série de outras. Apresento-vos aqui só algumas, portanto, tentar perceber qual é que seria a cronologia deste navio, tentar compreender se, de facto, o Boa Vista 1 seria um naufrágio ou, por oposição, poderia ter sido abandonado na Praia da Boa Vista. Tentar perceber a sua tradição construtiva, também é muito importante para estudos de construção naval. Tentar, digamos, colar a estrutura da Boa Vista 1 com um navio em específico, um determinado tipo de navio, e mais ambicioso, tentar perceber se seria possível avançar com alguns dados sobre a sua rota de operação ou sobre a sua função. Para isso, fizemos um estudo sistemático da arquitetura naval e do equipamento do navio, que foi o grosso do nosso trabalho. E como é um estudo de arqueologia, as nossas fontes primárias são as fontes materiais, e depois socorremos, como disse, também dos materiais encontrados na periferia e nas imediações da embarcação, e depois socorremos de uma pesquisa cartográfica e iconográfica que tentámos que fosse o mais abrangente possível, não só numa tentativa de caracterizar a própria zona da Boa Vista ao longo dos séculos, mas também para nós conseguirmos colocar Boa Vista 1 ao longo dessa evolução e tentar contar uma história com a materialidade que nós tínhamos. Referir que o estudo foi iniciado em 2018, quando se ganhou uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas logo após os trabalhos, em 2013, uma equipa de arqueólogos do CHAM, antigamente Centro de História da Aquém e da Alemar, agora CHAM Centro de Humanidades, de 8 arqueólogos e alguns alunos, nos quais eu me incluía, mais uma vez sem saber que seria o meu tema de doutoramento, realizámos um trabalho de limpeza, de inventariação e de registro preliminar de várias peças de ambas as embarcações, com os métodos de registro que na altura eram vigentes. Hoje em dia não estão completamente obsoletos, mas estão quase obsoletos. E aí sim, em 2018, iniciámos o estudo, não sem antes referir que em 2014, após a escavação, as madeiras tinham sido colocadas num depósito na Sobreda, na margem sul, e nesse ano de 2014 são novamente trasladadas, por assim dizer, para um depósito subterrâneo no bairro do Rego, em Lisboa, sem condições mínimas de trabalho, sem condições de luz natural, e tivemos que tentar criar as melhores condições possíveis para fazer o registro tão complexo deste tipo de estruturas. Para isso, como veem, tentámos criar um mínimo, lá está, de estrutura básica para conseguir fazer este estudo. O registro propriamente dito assentou na fotogrametria. Para quem não está se calhar tão familiarizado com a fotogrametria, é um método que se resume a uma sobreposição de cerca de 70% a 80% entre todas, de forma constante entre todas as fotografias, e que após pós-processamento em software específico permite uma imagem semelhante àquela que vê em baixo, e que através desse pós-processamento é possível depois basicamente apresentar este tipo de imagens que nós não quisemos que fosse o nosso resultado final. Podia ter sido, nós não quisemos que fosse, até porque o nosso estudo era sobre a construção naval, e para isso nós tivemos que ir ao pormenor mais ínfimo que estas madeiras guardam em si. E desse modo nós utilizamos a fotogrametria apenas como um meio para atingir o fim, sendo o nosso fim. Portanto, após aquelas estampas, nós vetorizámos os desenhos todos, é basicamente desenhar em formato digital, por assim dizer, e aí sim, para atingir resultados finais como este. Este era o nosso resultado final para cada uma das 703 peças que foram registadas. Através destes desenhos, nós tentámos fazer uma análise o mais pormenorizada possível da estrutura. Não quero também alargar-me muito no tempo, mas vou passar mais ou menos assim em revista um pouco algumas dos seus maiores constituintes. A quilha era uma quilha
basicamente compósita, com vários talões, curiosamente não apresentava nenhum tipo de ligação física entre esses vários talões, ou seja, não havia nem escarvas, nem entalhes, nem pregaduras, não havia nada, havia simplesmente encosto topo a topo, que depois era colocada este aquastop, que é basicamente uma cavilha que era colocada e que depois, quase de forma, no início nós não estávamos a perceber muito bem como é que isto funcionava, depois fomos ver bibliografia e percebemos que é bastante comum do final do século XVI, início do século XVII, nomeadamente em Espanha, por exemplo, em diante, é uma técnica muito utilizada e com bastante sucesso. Depois, o coço tinha uma patilha, depois notava-se a questão do arranque do cadastro, que aqui sim, o Boa Vista 1 é um caso ímpar a nível mundial, não existe nenhum outro caso em que no arranque do cadastro existam estes 3 aquastops, é um caso único. A carlinga, como já vos mostrei na outra imagem, é uma peça que por si só é bonita, vale por si, mas nós não conseguimos perceber a que mastro corresponderia esta mezena. Pela sua localização, ela encontrava-se fora do seu contexto original, mas estava na zona da popa da embarcação. É possível que corresponda ao mastro da mezena, mas é apenas uma suposição, não temos qualquer base científica para avançar. Depois prendemos-nos bastante tempo na questão do cavername, porque é sempre um trabalho mais complicado. Como vêem, nós ali a vermelho temos só os primeiros braços, ou seja, temos uma caverna, o navio inteiro tinha uma caverna in situ, tinha mais 4 ou 5 fora dessa posição original, mas através do olhar detalhado destas questões conseguimos perceber que a pregadura era toda ela em ferro, que é uma característica típica do Mediterrâneo, desde o século XIV até o século XIX. Essa ligação era reforçada por escarvas de dente, mais uma característica típica também de navios mediterrâneos, dessa cronologia. Depois uma série de outros pormenores que já não são propriamente apenas exclusivos do Mediterrâneo, também encontram paralelo noutras paragens, noutras geografias. O forro exterior, que era um forro normal, por assim dizer, 4,5 cm, 5 para um navio desta dimensão. Tinha alguns pormenores interessantes, o facto das cabeças serem embutidas, o facto de termos detectado logo à partida vários remendos. Portanto, tudo apontava para que a embarcação seria uma embarcação já com bastantes viagens e que já era um pouco velha. E depois talvez um dos casos mais interessantes foi a existência de um sobrecostado. O sobrecostado é uma espécie de um forro sacrificial, um forro duplo, não é bem a mesma coisa, mas é um forro sacrificial que era colocado pela parte externa do forro exterior, numa tentativa normalmente de combater o teredo, muito conhecido. Mas também, neste caso, nós começámos logo a perceber que muito provavelmente foi colocado também numa tentativa de prolongar o tempo útil de vida da embarcação. Um dado muito curioso foi não só a existência daquelas marcas que ali vê, apareceram só nas tábuas de forro exterior, sempre numa extremidade, sempre na extremidade de popa. Todas as marcas são iguais, nós não conseguimos perceber do que era. Podem ser várias coisas, pode ser marca do proprietário, pode ser uma questão de alfandegária, de comércio, pode ser da pessoa que o apanhou, que cortou a madeira, pode ser várias coisas, nós não conseguimos chegar a esse pormenor. E depois o dado muito interessante, a existência entre o sobrecostado e o forro exterior de uma fina camada de impermeabilizante, que era composta por pelo de crina de cavalo, após análise. Não é caso único, há mais 2 casos a nível internacional, um caso do século XV, outro caso do século XVIII. O que torna o Boa Vista um único é o facto de ser apenas, pelo menos das várias análises que nós fizemos, pelo menos todas as obras vivas do Boa Vista 1 foram calafetadas, por assim dizer, foram impermeabilizadas com pelo de crina de cavalo. Os outros 2 casos eram misturados também com outro tipo de pelo de outros animais. A coleção de poliamo, como vos disse, ajudou-nos também um pouco a reduzir a questão da cronologia, porque são peças que surgem pouco em contextos arqueológicos. As poucas que surgem normalmente não são estudadas porque os arqueólogos não estão muito despertos para este tipo de realidades, mas existem vários paralelos e estas são de facto na dimensão, na forma, nos pormenores dos cortes.
são exatamente idênticas a vários naufrágios que têm sido identificados do último quartel do século XVII e os primeiros anos do século XVIII. Portanto, aí estávamos já a reduzir um pouco a cronologia com a qual tínhamos iniciado o estudo. Depois, mais até por piada do que propriamente porque fosse um objetivo à partida, começámos a notar algumas persistências e rupturas, por assim dizer, na própria forma de construir. Ou seja, conseguimos perceber que, por exemplo, determinado tipo de peças utilizavam sistematicamente os mesmos cortes e não outros que poderiam ser utilizados também. No caso das tábuas, o corte radial e o corte tangencial são os mais comuns. No caso, por exemplo, das peças de Cavername, os cortes em 4 ou cortes de esquadria em 4 e por aí fora. Foi uma análise preliminar. Em Portugal não existem propriamente estudos de fundo sobre isto, é uma área muito, muito recente a nível internacional e em Portugal estamos a dar os primeiros passos e foi nessa tentativa também de contribuir um pouco, já que estávamos a fazer este registro tão exaustivo, de contribuir um pouco para que alguém que queira dedicar-se a este tipo de estudos possa também ter um ponto de partida mais simples. Como vos disse no início, tentámos fazer uma abordagem à cartografia e à iconografia para a zona da Boa Vista e facilmente percebemos que se no final do século XVI a zona da Boa Vista era uma zona praticamente deserta, à medida que a própria cidade evolui numa primeira fase do castelo para o Tejo e depois vai-se espraiando ao longo da faixa ribeirinha, rapidamente a Boa Vista é engolida e acaba por ir a reboque dessa evolução urbanística, chegando se calhar ao ponto mais alto no século XVIII, já com a Real Junta do Comércio do Brasil, por exemplo, para não falar noutros casos. Aqui fizemos um exercício muito interessante que nos permitiu também perceber aquela questão enunciada no início, tratar-se a Boa Vista de um naufrágio ou de um navio abandonado. Facilmente percebemos que na zona, portanto, a vermelho vocês podem ver aquilo que seria a fábrica, a implantação da fábrica do gás da Boa Vista. Portanto, a uma dada altura não existiam, né? Estavam em meio aquático, e depois, à medida que o próprio aterro vai sendo construído, começam a figurar já em terra e depois são completamente engolidas pelo urbanismo. Isto ajudou-nos a perceber facilmente que o Boa Vista, à semelhança de quase todos os navios que têm sido descobertos na zona ribeirinha de Lisboa, com exceção muito provavelmente do Castro de Sodré, descoberto em 95 na estação de metro, todos estes navios não constituem naufrágios, são navios que foram abandonados na praia. Nenhum deles constitui naufrágios. Isto é uma análise simples que tem a ver com cotas e com uma análise fina deste tipo de realidades. Para terminar, dizer que, à partida, o mau estado de preservação que vocês viram naquela primeira imagem, mas que se calhar não vos dá a imagem total, queria só acrescentar um outro ponto. Todas as peças do navio Boa Vista 1 e do navio Boa Vista 2 estavam cobertas não só com areia, lama, lodo, com nafta, que proveniente da utilização da fábrica de gás que utilizava a nafta, portanto o petróleo, como combustível. Isso foi um caso muito complicado, não só de tentar limpar o melhor possível as madeiras, como do próprio trabalho. Tivemos que usar máscaras, enfim, um bocado complicado. Depois a questão da localização, como vos disse, do próprio processo de formação do sítio arqueológico e dos materiais que nós identificámos. Facilmente levou-nos à interpretação de que Boa Vista 1 não é um naufrágio, é um navio que foi abandonado, como já vos disse, muito provavelmente no último quartel do século XVII, nos primeiros anos do século XVIII. Conseguimos perceber também que o contexto esteve parcial ou totalmente coberto, pelo menos até meados do século XIX, quando da construção do aterro da Boa Vista, e que, muito possivelmente, nós não temos evidências diretas, ao contrário de Boa Vista 2, em que existem essas evidências, muito possivelmente o navio terá sido desmantelado paulatinamente pela população. Nós não temos essas evidências diretas, mas o navio Boa Vista 2 tem essas evidências de cortes de serra, que são completamente diferentes de uma determinada altura para agora. Relativamente à dimensão do navio Boa Vista 1, era um navio de pequeno e médio porte, com cerca de 20 metros de comprimento fora a fora, 5, 6 metros de boca e cerca de 150 a 200 toneladas de capacidade de arqueação. Atenção que este último dado, nós não temos propriamente estrutura naval que permita avançar com estes dados. Estes dados são balizados por casos internacionais conhecidos, muito melhor preservados, e nós estamos simplesmente a fazer uma extrapolação. À partida estará dentro daqueles valores, mas convém assinalar este dado. Relativamente à questão das assinaturas arquiteturais, percebemos claramente que existiam
várias características de construção tipicamente mediterrânica, a utilização exclusiva de pregos em ferro, o facto da quilha ser compósita, de possuir o encosto topo a topo, com ou sem os aquastops, o facto de existir predominantemente por todo o cavername as carvas de dente nessas ligações. Contudo, nós não podíamos dizer que o Boa Vista é um navio mediterrâneo. Porquê? Porque também possui características que nos apontam claramente para o mundo ibero-atlântico, portanto Portugal e Espanha, que são um tipo de navio muito específico, está muito melhor estudado que os navios mediterrâneos, e além disso possui também detalhes que são únicos. Ou seja, depois de todo o estudo efetuado, percebemos que na bibliografia disponível internacionalmente, pelo menos de forma humilde dentro dos nossos conhecimentos, não existe nenhum paralelo claro, e portanto, muito possivelmente, pelas características, pela questão da aglutinação de ambos os mundos, estaremos provavelmente perante um navio de origem peninsular. Quanto à sua função e operação, não conseguimos contribuir em grande medida para essa questão, mas, tendo em conta a sua cronologia, o facto de se localizar muito próximo daquilo que na altura seria a Real Junta do Comércio do Brasil, o facto de possuir este sobrecostado, que tanto pode ser utilizado, como vos disse, num sentido ambíguo, é muito possível, e as marinhas do norte da Europa utilizavam muito quando faziam viagens para os mares do sul, mais tropicais, ou quando passavam muito tempo no mar. É possível que, de facto, o navio aqui em causa tenha sido um agente do comércio atlântico português no final do século XVII e nos primeiros anos do século XVIII. Não queria-vos deixar, se não repararam, eu fui sempre dizendo nós, parece que é um trabalho individual, não é. Este trabalho, está aqui muito trabalho por trás. Foi o meu tema de doutoramento, mas foi feito por uma equipa. A minha esposa momentaneamente também me ajudou, porque também é arqueóloga e porque também se interessa por estas questões, e portanto queria só vos deixar com estes dados, porque são aquilo que nos permitiram fazer todo este estudo, e espero que tenha contribuído para alguma coisa. Muito obrigado. Com a autorização de Sua Excelência o Vice-Almirante Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, em representação do Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, o Presidente da Academia de Marinha declara encerrada a sessão solene.